gratidão por estarem aqui. Seu Dada Gyanananda, um monge da Associação Internacional Nanda Marga, monge yogi, e ele veio compartilhar com a gente um pouquinho da nossa tão desejada felicidade, né? Vai fazer um circuito de palestras, então amanhã ele vai estar em Paranaguá de manhã, em Pontal à tarde, no final da tarde. Quem tiver interesse em fazer um repeteco é super bem-vindo também. Mas depois, no final da palestra, a gente vai comentar, mas o Dada também vai iniciar aqui em Pontal do Sul um curso de formação de instrutores de yoga. Então, para quem já tiver interesse, né, tá passando uma listinha aí para todo mundo colocar o nome e e-mail. E aí a gente tem o contato de vocês e a gente pode passar as informações. Eu sou tenista. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. É com prazer que eu estou de volta nessa universidade. Eu acho que eu estive aqui em 2008, né? 2008, quase uns 6, 7 anos, né? E fiquei bastante animado pelo proposto da universidade, né? E mesmo tendo um professor que dá nota, decidiu não colocar a universidade num patamar assim fantástico, comparado aos outros. A visão do conhecimento, há 3 dias eu estava olhando um discurso, o meu mestre estava narrando, estava falando sobre a ciência. E colocou que no planeta Terra hoje, consideramos que esse tempo é o tempo de desenvolvimento da ciência mais avançada, da ciência assim, fantástica. Ele diz, na verdade, que não é verdade que o século XX e o XXI é o século da ciência. Que nós conhecemos uma pequena parte da história da Terra. E que a Terra, os seres humanos, vive nesse planeta faz 1 milhão de anos. Eu ouvi um pouco de ciência mais avançadas. Aí ele colocou uma coisa interessante, que aliás hoje a ciência está servindo, ele falou assim, a ciência está servindo para colocar mais força, mais poder nas mãos dos guerreiros. Ele falou em inglês, warmongers, os caras que gostam de fazer as guerras. Eles controlam, que esses caras, né, controlavam a ciência. Porque a ciência, a meta da ciência, a visão da ciência é para o serviço, né, para cuidar da sociedade. A ciência deve servir para melhorar condições de vida da população e para trazer bem-aventurança. Bem-aventurança no sentido de mente alegre, né? É que, infelizmente, não é o caso hoje, né? A ciência está na mão desse poucas pessoas. Então, uma universidade como essa, que está fazendo aberturas em outro campo de conhecimento, acho que vale a pena. Historicamente, vamos saber que a China teve um grande histórico de pesquisas de conhecimento. A Índia, quando se estuda a filosofia indiana, por exemplo, você encontra que a visão do materialismo não é só ocidental. Há muitos anos lá na Índia, um Charvak era um filósofo. Ele chegou a colocar, por exemplo, que a meta da vida é viver com felicidade, viver feliz. Viver feliz para ele é comer bem, dormir bem,
basicamente manipula o sentido no máximo. E se não tem o dinheiro para fazer isso, empresta o dinheiro. Se não tem como pagar, não tem problema. Porque depois que você morre, ninguém vai ter que cobrar. Ninguém vai ter que cobrar para pagar. Então, essa visão do materialismo que somos um corpo mesmo. É que como corpo nós vamos aqui na Terra para desfrutar de coisas e depois da morte esse corpo acaba e não tem nada restante. É materialismo. Então, o capitalismo nos Estados Unidos. No campo de filosofia, você vai encontrar na filosofia ocidental o Platão, Sócrates. As ideias deles era essa gente apareceu, um alemão, o Jasper, Karl Jasper, um filósofo alemão, que cunhou um termo da era axial. A era axial é considerada a era onde essas ideias apareceram simultaneamente no planeta Terra em vários lugares. Então nós temos lá na Europa, o Platão, o Sócrates, e na Índia tinha o Buda, tinha o Mahavir. E na China também tinha outra gente. É as mesmas ideias. A visão, Sócrates, que coloca aquela visão de conhecer a si mesmo, como base do conhecimento. Conhecer a si mesmo. O ser humano que é uma flor com várias camadas, e que o núcleo dessa flor é uma essência pura, uma consciência sem atalhos, vamos falar, sem alguma coisa grudada, permanente, eterno. E você veja isso assim, faz uma diferença muito grande. Então hoje vamos conversar, não vamos falar de tudo isso, a minha meta também é falar de ciência, só estou agradecendo à universidade, os professores aqui, os administradores, para dar essa oportunidade. Eu acredito, meu professor também de yoga, acredito que esse tempo da nossa evolução humana é o tempo de juntar a civilização ocidental e oriental juntos. A extroversão ocidental, essa garra que o ocidental tem de dominar a matéria, de compreender como ela funciona, de manipular ela e levar ela para frente, de ser sistemático nessa busca, tem que ser juntada à ala oriental do autoconhecimento e penetração nos mundos internos. Por exemplo, a mente humana, como que ela é, como que ela funciona, o que ela faz. A nossa psicologia ocidental é muito infantil nessa área. Não estou minimizando nesse tempo, psicólogo aqui, não estou minimizando a psicologia não, mas estou falando que os orientais, no campo do yoga, fizeram uma pesquisa muito grande, juntando esses dois, aí conseguiremos harmonizar essa parte, a parte introvertida do ser humano, o dentro, o que eu sou dentro, e o que eu faço quando estou fora no mundo, atuando com a sociedade. Eu pensei em fazer uma meditação, mas acho que podemos fazer ela no final. Que é muito cedo para uma meditação agora. Eu acho. Vamos fazer ela no final, quando nós compreendemos o aprendizado que eu vou fazer hoje, por exemplo, essa mudança de paradigma, e estava fazendo, como eu falei, desse lado da sala. Realmente estou lá no lado, vai ser uma boa experiência. Então, a visão do yoga, yoga significa união, yoga é unir, integrar todas as partes, deixa eu ver se eu torno. Vai no estômago.
Yoga é união, né? E a arte da felicidade, que nós vamos tocar, vai ter bastante elemento do yoga. E nesses elementos, Tem dono os cachorrinhos? Quando ouvimos falar de felicidade, né? Nós tínhamos o Dalai Lama. Você já ouviu falar de Dalai Lama? Escreveu um livro muito bonito sobre a arte da felicidade. São vários elementos de filosofia do ponto de vista da mente, como que o ser humano vai se conduzir de tal forma para manter seu patamar de felicidade e alegria, um patamar elevado o tempo todo, né? Hoje aqui que eu vou tocar, não vou entrar nesse aspecto da filosofia só. É interessante depois falar também sobre isso, mas já tem um livro, podemos ler o livro. Eu quero falar mais do aspecto da biopsicologia, do aspecto de como isso, na verdade, isso acontece, como que a felicidade é manipulada ali dentro de nós, né? Mas isso em correlação com yoga, que na verdade é a ciência através do qual o Dalai Lama também bebeu, Buda bebeu, Shiva bebeu, todos esses grandes mestres, Jesus, na época que ele estava escondido, ele bebeu também dessa parte. Então, uma ciência assim, milenar de autoconhecimento que vale a pena apresentar. Eu faço parte de uma escola de yoga que é chamada Tantra Yoga. Tantra Yoga é uma escola que tem ambas partes da vida humana. A parte interna, da introspecção, do conhecimento de si, e a parte externa, de harmonizar o mundo, de fazer coisas no planeta de tal forma que a vida interna e externa fica harmonizada, né? Hoje em dia nós temos um monte de problemas psicológicos, né? Personalidade múltipla, né? Já ouvi, né, o pessoal falando de personalidade múltipla. Mas esses tudo são causados pelo desequilíbrio, no ajustamento entre o mundo interno e o mundo externo. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ajudar todo mundo. Sei que a minha capacidade de ajudar todo mundo é limitada. E às vezes eu tenho que esconder alguma coisa para dar para meus filhos, porque não posso dar para todo mundo. Eu me sinto mal porque eu gostaria de dar para todo mundo. Entende essa falta de harmonia entre o que tem dentro e o que tem fora, né? Hoje em dia as crianças, por exemplo, nossas crianças novas, essas criancinhas que estão nascendo, e alguns aqui já nasceram, bastante estão na faculdade hoje, crianças assim. Alguns deles nem querem entrar na faculdade, acho que perdem. Você veja uma mente muito rápida, muito envolvente, compreendendo várias coisas, só que as ferramentas que damos para eles é materialismo puro. O campo que eles gostam mais é jogo de videogame. Só que videogame de matança, de bater, de tal. Aí depois nos queixamos o que está acontecendo com a juventude. O planeta Terra não evoluiu, e junto com a evolução mental dessas crianças, eles precisam de um estímulo mental mais rápido, mais efetivo, porque eles, no mínimo eu sei que quando eu estudei na faculdade, eu estudei a lógica matemática. Como fala uma frase com lógica? Vocês lembram? Algumas pessoas acho que lembram dessa aula, né? Como eu sou, o ser humano tem cabeça e nariz assim, eu tenho cabeça e nariz assim, então eu sou um ser humano. Esse tipo de coisa, né? Começamos a estudar isso aí de base. Crianças pequeninas não precisam disso mais. Eles nascem com essas lógicas, fazem um monte de perguntas, fazem um monte de coisas, né? Então, por falta de mecanismo mental mesmo de acompanhar esse progresso, essas crianças são limitadas no materialismo meio fechado e fica ali tudo assim, né? Esse é um desequilíbrio entre o dentro e o fora. Um desequilíbrio entre o dentro e fora. Então precisamos juntar esses dois conhecimentos. É uma perca de recursos que nós focamos, que continuamos a fazer nosso processo educacional. Nosso processo educacional, o que é, na verdade? É um processo de adquirir conhecimentos.
processo de adquirir conhecimento. O que é esse processo? É nada mais, no campo material, um processo de introversão, ou seja, de subjetivização. Estou falando palavra que eu não gosto de usar muito grande, mas vamos falar assim. Bom, na faculdade as pessoas vão gostar que ela está usando palavras assim. Mas bom, vamos falar uma linguagem que nos entendemos, né? Que subjetivização que é? Eu quero abacaxi. Se eu não conheço abacaxi, eu nunca vou querer abacaxi. Então, quando abacaxi, a minha mente lembra abacaxi, lembra a textura do abacaxi, lembra o gosto do abacaxi, lembra eu quero. O que aconteceu no meu processo de aprendizado? A primeira vez que eu vi um negócio, que alguém me diz que esse é o abacaxi, pegou o cheiro dele, pegou o gosto dele, porque eu falei, eu quero isso, eu adoro isso, eu quero. Então, na verdade, se alguém falar abacaxi, na minha mente já tem um abacaxi. Entende? Já tem um abacaxi. Falar abacaxi lá, tem. Banana, tem. Laranja, tem. Nhombarro, tem? Nhombarro, não tem. Aqui tem. Aqui tem por quê? Porque eu nasci na África. Nhombarro é uma palavra africana que significa alguma coisa lá. Entende? Então, o processo inteiro de aprendizado é nada mais um processo de nos apossar das coisas que tem isso que eu estou falando, subjetivização das objetividades. Objetos externos são transformados em nossos objetos internos. No modelo ocidental de educação, ele ficou nessa parte. A outra parte agora é uma parte que trata com psique e com o espiritual. Aí vocês vão encontrar, foi no Rio de Janeiro, eu trabalho lá muito, na UEG, estava dando um curso lá. Aí o que aconteceu? Tem um ponto lá na UEG, onde qualquer um que quer se suicidar lá no Rio de Janeiro, vai na UEG, sobe naquele andar, naquele ponto ele vai, e pula para baixo, e morre. Assim faz. Quando eu estava lá, eu fui conversar com o corretor. Então, nós podemos dar um jeito nisso. Mas eu fui bandido, eu vou reconhecer isso. Se eu for aqui, eu acho que eu falaria bem diferente. Mas não, eles já são quadrados, assim, são quadradinhos, assim. Quadrados significa mente quadrados, né? Mente quadrada, entende o que significa? Mente quadrada é assim, no Tantra. Conhecimento. A mente é grande, a mente não é pequena, é muito grande. Então, tem vários níveis, tem diferentes níveis de conhecimento. No físico, já ouviu falar de chakras? Alguém nunca ouviu falar de chakras? Sim. Todo mundo já ouviu falar de chakras? Beleza, então aqui tá legal. Que bom entrar na faculdade assim. Assim, ó. Você que alguém tem ficar com vergonha, né? De falar, você pode estudar no que é mais ou menos o chakra? Não, se não sabe, tem que falar que não sabe. Agora eu vejo por quê. Se não sabe, não pode ter. É melhor dizer que não sabe. Você viu isso, por exemplo? Isso é uma educação que você tem que saber. Não, eu não tenho que saber. Eu conheço algumas coisas eu não conheço. Quando eu falo português, por exemplo, meu português é meio assim, um quebrado de galho assim da Primeira Guerra. Eu sou com um alemão, ele veio aqui para jogar bola. Quando eu estava no campo de batalha, de bola, né? Lá no... Aí ele jogava, ele foi e fez o gol. Quando ele fez o gol, todo mundo ficou tão feliz com ele, que pularam acima dele. Tu sabe aquele abraço que o povo faz? Pulou acima dele, ele caiu, ele quebrou o braço. Só que quebrou o braço, o que ele falava? Me abraça! Aí as pessoas voltavam e pulavam acima dele. Me abraça! Pulava acima dele. Me abraça! Quebrada! Então, essa questão de linguagem é complicada. Então, quando é conhecimento, ninguém pode ter vergonha de dizer que eu não sei. No Tantra, consideramos esse reconhecimento de não saber como um grau de conhecimento. O mestre nos fala assim, quando os intelectuais não compreendem o assunto, eles falam em mistérios.
Aquela coisa, o que é? Aquela coisa é misterioso. Ah, sim, é um mistério. Não, misterioso é para enganar. Então, o chakra o que é? Tem uma mulher, a Valerie Hunt, uma americana, da Universidade Católica da Universidade lá da Califórnia. O yoga os chakras foi falado muitas vezes lá na Ásia, né? Na Índia, no yoga eles têm. Mas como o conhecimento que veio da Índia, eles não se enquadram, esse conhecimento de yoga antigo, né? Vocês vão ver a diferença com esse novo modelo. Esse modelo antigo não se enquadrava com o modelo de conhecimento acadêmico que nós chamamos no Ocidente. É importante você não é conhecido, é uma crença. É crença que chakra existe. Por que eu vou aceitar que chakra existe? Por que eu vou ter essa crença? Aí essa Valerie Hunt era uma mulher, ela fez uma máquina fantástica. Até então, a ciência poderia medir as ondas do cérebro e chegar ao máximo a 32 ciclos por segundo, né? A frequência é ciclo por segundo. Então, essa mulher conseguiu fazer uma máquina que media 1600 ciclos por segundo. 1600 ciclos por segundo. E ela descobriu com essa maquininha dela que quando aproximava ele ao corpo humano, tem pontos onde essa frequência era máxima. E que, coincidentemente, esses pontos eram os mesmos pontos que os índios, os orientais falavam que chakras, né? Então, são centros energéticos de frequência energética muito grande. Aí falava ainda mais. Ela disse que ao fechar os olhos, por exemplo, concentrava num desses centros. Podemos experimentar? Vamos experimentar? Não sei o que vai rolar, eu nunca fiz, tá? E a academia podemos experimentar, né? Então assim, ó, vamos fechar os olhos. Fecha os olhos. Respira profundamente. Coloca a mão na barriga primeiro, só para fazer uma reeducação da respiração. Então vamos inspirar, e ao inspirar a barriga vai expandindo. E soltando o ar, fica pequenininho. Respira só no seu ritmo. Sempre só cuida que o tempo de inspiração seja a metade do tempo da solta do ar, ou seja, dobra o tempo da solta do ar. A solta do ar é mais longa, mais profunda, mais lenta. E traga a mente cada vez mais no seu corpo. Como estamos colocando as mãos no umbigo, vamos fazer um experimento nesse nível do umbigo. No nível do umbigo, focaliza a mente numa região dentro da espinha, olhando de onde as suas mãos estão. Seus olhos estão aqui onde as mãos são. E tenta, com a sua mente agora, localizar essa região inteira dentro do seu corpo. Melhor ainda, esquecer a barriga toda. Nessa visualização, esquece que tem barriga, esquece que tem se é grande, é pequena, não te importa. Tudo o que precisa é visualizar um ponto de cor vermelha. Esse é considerado ser o terceiro centro energético. A sua mente vai localizar ele. Não se preocupe, vai nessa ponto. Se é difícil localizar dessa forma, sente ele na ponta do umbigo mesmo. Agora vamos respirar profundamente. Inspira. Inspirando na máxima, com calma. E solta.
que o tempo de soltar o ar seja o dobro do tempo da inspiração. Agora vamos fazer algo fantástico. Se visualize sozinho. Esquece todo o mundo necessário. E localiza-se como se fosse único neste universo inteiro. Não tem planeta. Você é o único no universo inteiro. Quase como um pássaro, parado no centro do universo. E você está rodeado de energia cósmica infinita. A energia que sustenta através da respiração em quantidade infinita, preenchendo o universo inteiro. Lembrando a física quântica, que tenta estudar matéria, descobrindo que, na verdade, um átomo, que é a unidade básica da matéria, é um vazio, com cada pontinho desse vazio cheia de energia cósmica infinita e consciência cósmica infinita. Dessa vez vamos ficar na experiência da parte da energia. Então você está sozinho no universo, rodeado de energia cósmica infinita. Focaliza sua mente no chakra. Sinta-se no chakra. Como se fosse você um pontinho e está no chakra. E daí você está inspirando. Vamos fazer à vontade esse exercício 7 vezes. Inspirando profundamente. Com calma. E soltando. Vamos à vontade 7 vezes. Lembrando, com cada inspiração, você inspira a energia cósmica infinita e absorve essa energia todinha no seu chakra, nesse centro, como se fosse absorvendo toda essa energia nesse centro. E ao soltar o ar do centro, a energia cósmica infinita volta ao universo. Assim o seu chakra se torna um ponto de passagem de energia cósmica infinita. Como estamos na posição de sentar, vou pedir que colocasse a língua no céu da boca. Quem está conseguindo esse processo já, vou acrescentar um outro elemento. O terceiro centro energético é o centro que controla a energia do ar, a criatividade mental, a velocidade do pensamento, a sua produtividade. Então, quando respirando aí, visualiza tudo isso sendo aprimorado no máximo. E os órgãos do corpo relacionados à energia, os olhos, o fígado, fogo da digestão, que no yoga é considerado a base da saúde no Ayurveda, isso também sendo aprimorado, harmonizado.
você mantiver as mãos no umbigo, eu acho que você deve estar sentindo suas mãos como se fosse grudado uma em cima da outra. Não precisa mais seu esforço mental para manter eles lá. Com certeza, o seu nível energético também ampliou. Ainda mais, você deve estar muito mais calmo, mais tranquilo. Quem conseguiu, provavelmente gostaria de ficar com os olhos fechados, investigando dentro de si mesmo. Vamos parar nessa experiência, juntar as palmas das mãos, espreguiçar as palmas das mãos, inspira nos olhos, deixa a energia de suas mãos com os olhos abertos, massageia os olhos para aos pouquinhos voltarmos a os acostumar à luz da sala. Então, o que estamos explicando? Estamos explicando Valery Hunt. Valery Hunt fez essa demonstração com essa maquininha. Cada vez que concentrava no chakra, né, como nesse caso, fizemos processos aqui, né, e a capacidade, a frequência energética se ampliava, ficava maior, né? Então isso é chakra, né? E chakras são centro de energia e de conhecimento. Na verdade, o chakra é nada mais o link entre o corpo e o espiritual. Entende? O corpo físico, o chakra faz interação. Nos estudos aqui, nós temos escutado que a fisiologia humana inteira está focalizada no nosso sistema endócrino, né, e nervoso. Então, o sistema endócrino são glândulas, são nervos, linfas que alimentam a eles, e físico. Isso podemos abrir no corpo e ver. Agora, o nervoso não tem faca que você faz e vê, isso aqui é o nervo tal. Né? Agora, essa parte de glândula está na parte do físico, e a parte de nervo está na parte do psíquico, os chakras é conectado a isso. E esses dois fazem interações fantásticas. Quando falamos mente sã e corpo sã, né? Falamos na verdade dessa interação entre esses dois elementos, né? Então, voltando no elemento que estamos falando antes de falar do Valery Hunt, que era o processo de adquirir o conhecimento. Nesse processo de adquirir o conhecimento, os chakras são portas de ter conhecimento. Então, na ciência ocidental, as portas que foram muito usadas é o primeiro e o segundo. Está na academia. Mente consciente e subconsciente. Eu vejo, eu escuto, eu toco e memorizo. O método científico inteiro foi baseado na coisa que podemos ver, pesar, né, replicar. E nesse processo podemos dizer que a coisa existe, que é verdadeira. Uma coisa que não se enquadra nesse mecanismo, infelizmente, para os outros, é crença. Né? Agora aqui, um monge veio fazer diferente, fechou os olhos e concentrar. Alguém vai dizer, é crença. Porque eu não estou vendo, eu não tenho uma maquininha como eu posso fazer. Mas que fiz tem um efeito. Por quê? Como que acontece esse efeito? A mesma coisa, você ama a sua mãe. Sim, ama a minha mãe. Qual o peso do amor que eu tenho para minha mãe? Qual a cor desse amor que eu tenho para minha mãe? Eu não sei. Sinto. Sente. Me prova o seu amor. Então vou comprar água para minha mãe. Pô, posso comprar água também para alguém que eu vou matar. Então, você não demonstra isso com objetividade.
Então, ok, no processo evolutivo do planeta foi uma metodologia importante para eliminar o charlatanismo, para eliminar todas aquelas crenças que não tinham os fundamentos e para funilar mesmo que a coisa que vamos utilizar vá na frente. Então é metódico e tudo. Mas esse outro aspecto do conhecimento que vem do terceiro chakra, que é a criatividade. Criatividade é o que é? Um médico encontra uma doença específica, né? E ele não estudou essa doença. Ele tem duas escolhas. Ou ele se basa no que estudou, que memorizou, que lembra, então quadrado, vai dizer essa coisa não existe na ciência, não tem cura. Não tem um livro da academia que fala disso, e portanto, essa pessoa está perdida. Vai morrer, não adianta gastar dinheiro. Agora, outro médico, que ele agora é mobilizado, o médico, né? Ele ou ela é mobilizada pela humanidade dele. A humanidade, uma criança chegou com uma doença estranha, né? Uma mãe, um pai, um menino, ele determina, não, eu vou ajudar essa criança, eu vou fazer alguma coisa, tem que achar uma solução. Aí a mente dele começa a funcionar de uma forma, o que conhece, cria mais coisas, né? Eu que conheço, está pesquisando alguma coisa aí. Então assim, a criatividade anda assim, do que você sabe, do que você já memorizou, você cria caminhos novos. Para conseguir utilizar a criatividade, a educação acadêmica é importante. Se você não tem base, você não vai criar. Para criar tem que ter base. Não vai sair do nada e começar a criar coisas. Aí, obviamente, isso, a ciência fez uma metodologia apropriada para bloquear esse tipo de coisa, né? Porque não comprova nada, não sei onde vai levar o ser humano, né? Mas agora, a criatividade eu percebo. Agora, tem casos, com toda a boa vontade do médico, do pesquisador, a criatividade dele também não deu o resultado. Aí esse é o caso do Mendeleev. Mendeleev que pesquisava os elementos. E na pesquisa dos elementos, ele não achou. Fiz a pesquisa, busquei nos livros, na biblioteca, não tinha. Então sentou no laboratório. Começou a fazer mixtureba para tentar chegar a alguma coisa. Também não achou. Eu não tenho que fazer essa coisa cansativa. Foi para a casa dele, dormiu. E no sono, que teve um sono com essa tabela inteira dos elementos, né? Toda ela, assim como as cores atômicas, com o número de elétrons, com as massas atômicas, tudo. Ele acordou, anotou tudo. Quando eu estudei essa coisa lá nos anos 80, tinha elementos daquela tabela que a ciência não conseguia ainda isolar. E funciona. Então, o que foi isso? Com o subconsciente, memorização, com aqui a criatividade, a mente procura, cansa. Só que como a mente dele estava alinhada, focada numa direção, quando ele dormiu, a mente pulou no quarto centro energético, que é o centro da intuição. É nesse centro da intuição, o aspirante espiritual não precisa, não o aspirante, o pesquisador, vamos falar nessa linguagem, quem está na busca de conhecimento, que estamos definindo, o processo de busca de conhecimento, eu vou definir isso já, né? Quando ele chegou aqui, ele entrou nessa camada da intuição, que é uma camada fantástica. Vou contar essa história, mas espero que ninguém vai aplicar. Espero que ninguém aplique. Eu fiz, mas não é bom. É maravilhoso. Assim, eu estava lá na faculdade, lá no Congo, né? Engenharia. Aí, a mente está pesquisando, como jovem, cada jovem está querendo ver tudo, querendo saber tudo já hoje, entende? Já estava pesquisando, querendo entender o mundo, querendo entender tudo. Aí os monges vieram, gente assim amarelada, com negócio assim na cabeça. Quando eu entrei na sala de palestra, não sei se alguém teve isso aqui, mas quando eu entrei,
vi uns caras vestidos assim, pensei, são palhaços que vão fazer aqui. Palhaço vem fazer aqui. Eu pensei na minha cabeça, vou dar para eles 5 minutos. Se em 5 minutos dizer algo bom, eu vou sair daqui. Ele está falando como esse cara está falando, nada novo, nada realmente especial, mas é alguma coisa que dá um sentido. Então eu fiquei lá na palestra. Depois da iniciação, foi iniciado, os irmãos precisavam de alguém para ajudar a traduzir do francês ao inglês. Eu era o único que falava 2 línguas assim, objetivamente. Aí eu fiquei correndo lá com as mãos 1 mês. Depois do mês tinha exame. Não tem jeito. São livros grandes de matemática, de qual não tem jeito de 1 semana ou 2 semanas você estudar aquilo. Não tem jeito. É que estar todo dia na sala de aula para pegar o assunto. Então eu pensei realmente. Foi um estudante falar uma escola missioneira. Aquele estudante que fala para os pais que vai na escola, mas vai nos cabarés, vai dançar, vai fazer alguma coisa assim. Isso é feio, né? Não é certo. Descer o tempo do pai dos professores, né? Então, pensei que eu vou fazer. Como que viu os livros, não tinha jeito. Entende? Não tinha jeito. Então pensei assim, porque já tinha esse conhecimento do yoga, né? Pensei assim, gente, não aplica assim, vocês vão, pode não funcionar. Então assim, ó, pensei assim, professor sabe as perguntas. E como essa camada é universal, essa aqui é de todo mundo, se eu me conecto nessa camada, e me conecto com a camada dele nessa camada, eu também posso conhecer as perguntas. Então sentei, meditei horas. Sentei, meditei. Quando eu me senti bem, foi com respeito, tá? Eu não vou explicar como que eu fiz isso, não. Mas assim, aí eu anotava, cada vez que eu via uma ideia, eu anotava, pegava o livro, colocava o papel. Pensei quantas perguntas que eu ia fazer, teve a resposta 4. Então, vou escolher 5 para me investir um pouquinho mais. 1, 2, 3, eu passei exame. Então, é só para tentar explicar a intuição. A coisa já está existindo. Ciência, nós falamos da ciência descobrindo. Descobrir significa abrir o que existe. O leão que matou um macaco, o filhinho não apareceu aqui, não? Cuidou do filhote do macaco? Sim, ele não comeu minha mãe mais. Ele ficou bom. Assim, ó. Então vou contar uma história. Vou contar uma história, senão vamos ficar... Eu não entendi, acho que eu vi esse vídeo. Assim. Jacques Bacaster era um policial. Esse policial se interessou com plantas. Aí ele usava o Killian, a fotografia de Killian, para ver como que são as reações emocionais das plantas. Aí estudava. Um belo dia, quando estava estudando, ele viu que as plantas estavam com uma reação muito grande de dor. Só que nada estava acontecendo com ele. Ele estava lá, cuidando delas. Mas sem dor demais. Aí ele virou para o lado e viu que camarões novos, vivos, estavam sendo jogados no olho fervido. Eles gritaram, morreram. A dor dos camarões estava sendo captada pelas plantas. E as plantas mostravam a dor. Como se fosse, nesse universo, nós todos, quando falamos de vida, a vida que mantém o universo, somos todos interligados, interconectados. Não tem nenhum separado do outro. Nos animais, essa coisa é clara na mente deles. No ser humano, devido ao desenvolvimento da mente dele. Quando falamos em termos do ser humano, tem livre-arbítrio. O que significa o livre-arbítrio? Na verdade, o ser humano tem uma mente que ele pode decidir ir para frente ou para trás. O animal não tem isso. O animal só pode ir lá para frente. Estou entrando numa área que vai me complicar isso aqui. Mas assim, ó, é que eu preciso mais tempo para explicar. Mas assim, ó, eu vou dar um outro exemplo então, para facilitar essa visão do animal. Na Tailândia, o tsunami vem. Antes do tsunami, os elefantes estão fugindo para as montanhas. O povão que viu os elefantes fugindo para as montanhas acompanharam os elefantes. Esse não morreu. Como
que os elefantes souberam que o tsunami vem? Qual tipo de antena que os elefantes têm para saber que vem um tsunami? Exatamente porque a vida dos animais vibra num corpo de vida que está em harmonia com a natureza. Quando ela começa a mudar, vibra neles. Então, para um animal matar o outro, não é fácil não. Porque ele está conectado com ele. Então ele cria nele, é um instinto, um dos instintos do segundo centro energético. Um tipo de indiferença. Indiferença. Esse é um. E o outro a diferença é assim, ó. Nós praticamos isso, nós fazemos. Você vai no centro, não sei, aqui a cidade é bonitinha, não acho que não tem. Mas você mora em São Paulo, é comum. Você vai na cidade, encontra um monte de mendigo na rua. Mesmo quando você tem um coração querendo ajudar todo mundo, não dá para ficar ajudando todo mundo. Você gostaria, entende? Aí quando você veja aquilo, o que é isso? Você mata a sua compaixão para a dor que a pessoa tem e você se normaliza e passa. Entende? Os animais têm muito isso. Então, para um animal matar o outro, ele mata essa parte afetiva dele, aí parte para matar. Por essa razão, os animais nunca matam quando eles não têm fome. Só o ser humano faz isso. Ficar se divertindo matando os outros. E não comer as coisas. Ser humano é um bicho bem complicado. Né? Então, essa coisa da psicologia. Agora, qual a filosofia econômica que vem dessa psicologia? Egoísmo do eu. Capitalismo. O capitalismo é baseado aqui. Esse centro aqui é o centro da sexualidade. Todas as propagandas de qualquer coisa, sexualidade. Por quê? Porque sabe, cada mente humana tem estuda a psicologia humana. Até que está aqui, você quer vender isso aqui? Quer vender um computadorzinho? Então o que eu vou fazer? Se eu coloco um anjinho na frente, ninguém vai querer. Quem vai querer que eu um anjinho? Isso não. Aí não vai ter identificação. Então, vou colocar um gato fofo aqui, um cachorro bem bonitinho, um casal com uma Mercedes-Benz aqui, uma casa segundo andar com janelas. Com certeza a gente vai comprar esse computador. Porque psicologicamente vão pensar, tendo esse computador eu faço parte daqui. Coca-Cola. Prazer de Abra a felicidade. Abra a felicidade. Tem gente aqui que bebe ainda a Coca-Cola? Eu parei. Tem gente? Eu parei. Mas agora, como que gente da faculdade de Pontal do Sul, sabendo que a Coca-Cola é um veneno concentrado, pode continuar bebendo? Simplesmente Coca-Cola, prazer. Psicologia. Gente, muito obrigado. Tem uma pergunta ainda? Sim. Eu sempre fico refletindo, às vezes, só, por exemplo, mais feliz ou menos feliz quem come carne ou quem não come carne. Né? Não, isso ela falou. Sim. Ela sente assim. Sim. É uma percepção dela. Então, mas como felicidade é subjetiva, né? Então, e uma coisa interna, né? Então, não tem como medir a felicidade do outro. Né? Mas o que eu reflito é, por exemplo, as pessoas da camada da sociedade que estão naquele nível das necessidades, elas têm uma dificuldade muito maior para entender o que a gente está conversando aqui, por exemplo. Né? Aqui a gente está dentro de um espaço elitizado, né? Com pessoas que tiveram acesso ao conhecimento, que, né, tem todo um contexto social para essas pessoas estarem aqui. Como que a gente chega nessas outras pessoas que são a maior parte da sociedade e que não conversam sobre o que a gente está conversando e também não pensam se estão matando animal para ser feliz ou não, né? Não existe política pública para isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, esse jovem, não sei quem é ele, mas com certeza há uma consciência social dele muito grande. E consciência social, eu poderia dizer que consciência espiritual. A espiritualidade não ia na igreja o tempo todo. É verdade que a sociedade nossa hoje tem um número muito grande de pobres, pessoas que têm que viver para comer, porque se não come, morre. E portanto trabalha, eles não têm tempo para viver numa palestra desse. É grande.
é grande, a maioria é isso. E tem um elite pequeno que vive numa abundância muito grande, que não quer mudar, que ao contrário, esses aqui são animais que tem que eliminar. E tem uma classe média, né? Uma classe média. Não é tão grande como esse aqui, não é tão pequena como aquele ali. Essa classe média somos nós. Agora, entre nós, não estou querendo fazer diferença, estou falando só para vocês pensarem. Nessa classe média tem pessoa que veio do pobre. Alguns deles lembram como que era quando era pobre e querem mudar isso. Alguns deles não querem nunca mais ficar sem arroz e feijão. Esse não quer mudar. Quer se manter nessa questão. Classe média alta, alguns deles são humanistas, querem mudar, para que todo mundo seja bem. Nesse ali, com 1, 2 pode querer mudar. São mãos de vaca, por isso que fica muito bem. Então, essa questão que você colocou é um problema para a sociedade. Por isso que nós tivemos que democratizar o conhecimento. Nesse país, Paulo Freire veio. Ele disse, olha, uma educação que levava conhecimento prático para qualquer nível da sociedade. O conhecimento não pode ser mais ficar só nas faculdades. Como na Índia, o meu mestre tira o conhecimento das montanhas. Tem yogis aqui na faculdade. É estranho, isso não existia. Entende? Então, a democratização do conhecimento. Só que a democratização do conhecimento não basta. Tem que resolver os primeiros níveis da pirâmide do Maslow. Garantir necessidades básicas para todo mundo. É uma economia, gente. Agora eu repeti de novo. Um sistema econômico que não garante isso não presta. O sistema capitalista está construído para garantir a minoria. Tem que mudar ele. O povo tem medo porque o sistema capitalista foi fundado há muito tempo e construído há muito tempo. E coloca matemática dentro e fala, graças a Deus eu fiz matemática. E estudei um pouco de economia. Eu sei que a economia não é perfeita. Ainda mais, quando você estuda o fundamento básico do capitalismo, do sistema econômico do capitalismo, é mentira. Por exemplo, quando a riqueza das nações, do Smith, o pessoal, ele começa com uma fundamentação. O ser humano é um ser fundamentalmente egoísta. Por que ele coloca? Ele usa essa parte da sobrevivência da espécie. Então, o ser humano só fica nesse centro. Eu já vi mãe morrendo para salvar filhos. Que egoísmo tinha aí? Nunca já vi, todas as mães fazem isso. Vocês nunca viram aquelas meninas bonitinhas passando na rua, todo mundo estava olhando? Depois de gerar o filho muda? O que foi aquilo? A beleza toda passou no filho. Né? Toda a beleza, todo o carinho, toda a já está no filho. Que os valores do capital são loucas, ficam vivendo o externo, não veja o sacrifício mais importante. Então, o ser humano não é assim fundamentalmente egoísta, não. Aqui, o ser humano será amoroso, universal. Pega 3 crianças, 5 crianças de 0 a 4 anos, só 5 anos, coloca eles aqui. Vão ser tudo amigos. Vão partilhar coisas. E quando fica grande, começamos a fugir dentro dele essa educação estúpida e mentirosa, que começa a criar castas e classes e tudo. Então, a primeira fundamentação. Ser humano, fundamento egoísta, é mentira. Na base dessa mentira, ele continua falando que a riqueza das nações é garantida quando seres egoístas, cada um correndo por sua necessidade egoísta, todo mundo fazendo isso, vai garantir a riqueza de todo mundo. Uma mão invisível. Aí a mão invisível que mata. E essa mão invisível, onde é que ela funciona? A mão invisível, onde que ela funciona esse sistema tudo? Dentro de um ambiente de competição harmônica. Eu vi
Essa colocação bonitinha dele. Você estava na África, gente. Nasce na África. Tem gente morrendo de fome lá do meu lado. Tem gente que não tem educação, não consegue pagar. Eu estou na faculdade. Graças a Deus, meu pai era um professor, tinha um pouquinho de din-din, mas tinha que ficar com um monte de meus amigos, senão eles não tinham arroz e feijão. Esses caras estavam me falando isso que aconteceu. Eu pensei, mercado, competição harmônica, onde que existe? Eu vi na minha vila não tinha, na cidade onde eu estudei não tinha, na capital onde eu estou agora não tem. Onde que existe esse lugar? Sério? Você poderia me dizer onde que se encontra esse mercado de competição harmônica? Aí o professor me olhou, meu filho, é uma hipótese. Agora imagina, lidar a vida de 7 bilhões de seres humanos acima de uma hipótese que não existe em lugar nenhum, que não se comprova em lugar nenhum, e PhDs, vida inteira fica falando dessa coisa, estupidez de um planeta inteiro. E portanto, meu irmão aqui quando ele fala, é verdade. Vamos libertar o intelecto. As universidades vieram para questionar verdades antigas. Esse é o processo de evolução do conhecimento. O Newton vem, ele fala que quando você empurra assim, vai ter uma força oposta que é igual, beleza. O Einstein vem, não é assim não. Existe um elemento da celeridade e tal, que muda isso. Mas o Newton é importante, sim, era, mas o Einstein, quando ele entra, ele é também importante. Espera que não vamos parar nisso. Como também não vamos parar de sair da economia do petróleo, que os bancos querem controlar e manter todo mundo infamente. E, portanto, seres humanos capacitados com estrutura humana, com mente humana, não se desenvolve simplesmente porque não tem possibilidade, tem que cuidar de comida, arroz e feijão. Meninas se prostituindo só para ter arroz e feijão em casa. Pai e mãe que tem que se prostituir com corrupção porque tem que garantir arroz e feijão em casa. Esse também, me desculpa, ele me emocionou, realmente, que eu sinto muito, mas vou dizer uma coisa, que a espiritualidade não é mais correr nas montanhas, fugir da vida. É o contrário. Assumir a vida. Entende? Para você assumir a vida, primeiro você vai ter que se assumir. Entende? Vocês que esse cara aqui me bagunçou aqui. Estava tudo bem direitinho, me controlando, tudo legal. Aí entra com um negócio desse. Então assim, gente, né? Se assumindo, você aí entra no conhecimento de si. E quando entra no conhecimento de si, automaticamente com esse amor que você vai tratamento do mundo, vocês vão descobrir que essa mão invisível, um bando de bandidos controlando a economia do mundo inteiro. Decide quando cair um país, quando quebrou um país, decide quando levantou um país, decide tudo. O que é mão invisível? Não existe mão invisível, existe um grupo de carteiras. Ah, esse cara tá filmando isso tudo, né? Nada que já não seja falado. Na verdade de falar, eu tenho que pensar agora. Enfim, é acadêmico. Então assim, mas isso é fato. Eu, recentemente, apesar de ser um yogi, comecei a estudar livros do século XV, XVI, XVII. Se encontra, algumas livrarias têm, escondido alguns têm, e vocês vão compreender o mecanismo dessa. Estuda um pouco da história nossa, para compreender a evolução do capitalismo, para compreender como que a sociedade é controlada e avançada, e para compreender até hoje. Estuda só a sociedade hoje. Essas brincadeiras de felicidade de viver. Se alguém, um yogi, alguém que faz a psicologia, essa coisa não funciona. Quando alguém vem na minha frente, Coca-Cola, felicidade de viver, eu fiquei um louco. Entende? Na minha cabeça veio um louco. Agora, quando a mente está nessa coisa de consumismo, de tal, claro, algumas igrejas aparecem. Foi no Congo, tem igreja, no meu país lá, tem igreja na cada 2 casas. Só porque miséria. Para quando os políticos resolveram a questão econômica,
cria igrejas e faz pacto com os pastores. O que os pastores falam? Doa R$1 para a obra, para a sua casa, a casa de Deus. Aí, pobrito que não tem nem arroz e feijão em casa, doa. Psicologicamente, ele tem desejo de ter uma casa bonita, que ele não tem em casa. Agora, se ele doa o salário dele, ele vai dizer, esse eu construí. Para ele projeta a necessidade dele naquela coisa. É sério isso, é psicologia isso, é biopsicologia isso. Isso não se resolve com conhecimento matemática. Isso precisa desenvolvimento mental e, se possível, espiritual. Então, a necessidade de casarmos esse conhecimento físico, psicoespiritual é urgente. Aliás, é o trabalho desse momento no planeta Terra. O planeta chegou no nível de desenvolvimento que nós vamos ter que sair desse nível aqui a esse nível aqui agora. Gente, então, se eu encontro alguém pobre que não tem arroz, está matando um cachorro para se alimentar, eu não vou falar nada, vou deixar se alimentar. O que eu vou falar? Vou ensinar para ele que não pode morrer porque eu acho que comer carne não é certo. Não vou falar isso. Mas é responsabilidade nossa de garantir que essa pessoa não precisa comer carne de cachorro. O cachorro está bonitinho. Vaca também está bonitinho. Então, vamos dar uma comida. Um porquinho bonitinho aí que vai... Lá nos Estados Unidos, alguém fez um desenhozinho. Estava vindo Peru. Quando que se come os perus? Natal. Isso. Então era ação de graça. Aí um gato veio, encontrou um monte de perus. Aí falou para os perus assim: perus, eu acho que você tem que sair daqui. Vá se esconder logo, porque a ação de graça está... Imagina, ação de graça. É graça. Mas para os perus não é graça. Nada gracioso dele. Para os perus é um momento de morte. Gostaria, finalizando, agradecendo a sua presença uma vez mais. Agradecendo o carinho. E se você pode fazer uma experiência, olha os rostos aqui das pessoas. Só tenta ver os rostos. Faz essa experiência, olha os rostos. Você vai ver luzes lindas de cada um. É uma luz bonita, uma espiritualidade muito grande de cada um. Não deixe isso desaparecer. Cuida disso, cresça isso. E vamos crescer, vamos resolver o mundo. Vamos nos aprimorando e criar um planeta, no mínimo, que vamos saber tudo não. A vida sempre vai ser uma luta. Mas no mínimo vamos tirar a pessoa de ter que viver como animal. Pessoa obrigada a viver sem arroz e feijão. Eu fui na África e vi gente, eu sentado aí, vi gente passar na rua. Esse cara não come há 3 dias. Esse cara não come há 1 dia. Num capital, eles fazem um pão branco. Pão branco. Eles têm um nome esse pão, cangajure. Cangajure é língua de lá. É o pão que fecha o dia. Significa o quê? Um pão sem nutrimento nenhum. Você come isso amanhã, ele te dá uma constipação. E como ele te dá uma constipação, você não tem mais fome. E passa o dia inteiro com esse pãozinho. Aí de tarde, vi mãe cozinhando pura arroz branca e nada mais. E a criança comendo arroz branco. No mínimo tinha arroz branco. Eu, como vegetariano lá, acredito que um vegetariano novo não ia aguentar. Eu fui gordo do Brasil, sabe? Tem queijo, mussarela, parmesão, tudo isso, barriga grande. Hoje emagreci um pouquinho, mas a barriga fica grande assim, de vez em quando. Aí quando cheguei lá, só tinha 2 verduras. Folha de mandioca, que faço a crescer, ele cresce por ele mesmo. E o outro é, como se chama aquela folha? Ele tem um outro nome, não. Um de mandioca e outro daí. Só um grão pequenininho, que cresce em qualquer lugar. Cresce em qualquer lugar. Eu esqueci o nome. Então, só folha fácil. Algo que precisa uma organização econômica, uma industrialização,
uma compreensão de manutenção da terra, de manusear a terra e planejar o turno. Perguntei para minha mãe, por que não planta mais aquela vez que eu comia? Aí, mamãe é cientista, sabe? Uma cientista avançada. Ela é forte como eu. Meu filho, a terra adoece. Vocês que estão nessa faculdade sabem que a terra não adoece nunca. É questão de saber como manusear ela e você criar qualquer coisa em qualquer lugar. Mas o nível de estupidez naquele lugar é tão grande, isso vamos ter que. Entende? O meu mestre costuma falar, quando uns estão morrendo de fartura, outros estão morrendo por nada, de nada. E os que estão morrendo de fartura também estão imersos no vícios. Que a mente, quando o materialismo fica muito grande, naturalmente ele vai na decadência. Naturalmente. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Acho que ninguém melhor que você fazer o convite. Você queria fazer, né? Não, que você foi. Essa irmã tem uma emoção muito forte. Ela negociou no início.